no mesmo lugar? Eu sempre, Onde? sim, eu vendo. Por exemplo, como eu sobrevivi. Por exemplo, ontem eu fui no encerramento da educação infantil do colégio. Então eu vi exatamente como eu via ontem, as crianças. Como se você estivesse lá no ambiente. Como eu vivi ontem, entendeu? Por exemplo, o Natal, como é que foi? Eu lembro da imagem como foi o Natal. Eu vendo, eu não fico assim, eu de fora me vendo dentro da cena. Eu estou sempre vendo a cena, mas eu dentro dela. Assim, Isso é uma submodalidade, né? Uma característica, né, no caso visual, de associação. Algumas pessoas se veem desassociadas, né, ou dissociadas. Não, mas eu estou no ambiente. Você se vê associada, exatamente dentro do ambiente. Eu não me vejo, assim, eu não sei se você entende. Por exemplo, agora eu estou aqui sentada te olhando. Se você pensa, pedir para eu amanhã lembrar disso aqui, eu vou ver exatamente assim, como se eu estivesse aqui vendo você assim. Eu estou tipicamente olhando de cima. Eu vejo no exato local, é como se eu fechasse o olho. Isso é de fundamental importância a gente ter essa ideia de associação e dissociação, porque nenhuma é melhor do que a outra. Tá? Tanto a associação quanto a dissociação, elas têm seus prós e contras. Né? Tem momentos em que é muito vantajoso a gente se associar e momentos em que é muito vantajoso você dissociar também. Né? E isso é muito importante, porque geralmente quando você está associado, você vive intensamente, você participa mais, você sente mais aquilo. Mas o meu que é associado? Associado. Né? E quando você está dissociado, você está distante. Uma pessoa que vive mais dissociada, né, pode ter uma certa dificuldade de empatia, de entrar, de sentir, de perceber. Uma pessoa que fica muito associada, né, pode estar sentindo às vezes coisas demais, tem uma tendência a somatizar e tal. Então é muito importante a gente saber o momento de associar e dissociar. Né? Tanto que uma das técnicas que eu coloquei hoje pra gente, já vou até atropelar e falar logo, é a associação visual, dissociação visual sinestésica. É quando você está diante de uma coisa que te mobiliza muito, bastante, assim, a coisa está me mobilizando e tal, a melhor coisa que você pode fazer é dissociar. Né? Imaginar que você está vindo numa tela de cinema e que você está aqui confortável, numa cadeira muito confortável, numa poltrona, tomando seu suquinho preferido e tal, com o controle remoto na mão, onde você vai passando aquela cena dissociado de você, longe. E se mesmo assim você também estiver sentindo aquela sensação ainda forte, é interessante que você se veja se vendo, como se fosse uma terceira pessoa, onde você vê você vendo você. Tá? Você dissocia duas vezes. Né? Então isso é bem interessante. Né? Então isso é uma das coisas mais interessantes, você saber o momento de dissociar e o momento de dissociar. Então guarda essa técnica porque ela é muito interessante. Quando você sentir que você está muito intensamente vivendo alguma coisa, que aquilo ali está... Que tem momentos em que é importante a gente viver, tem momentos que é importante a gente sentir, que é importante a gente participar. Agora, tem momentos em que às vezes, por exemplo, você está meia-noite, 1h da manhã, você está danado da vida com uma coisa que aconteceu, que você não pode resolver nada naquele momento. Você só pode fazer alguma coisa por aquela questão no dia seguinte, porque a pessoa não está presente, os meios não estão presentes e tal. Então não adianta nada você ficar associado, sentindo aquilo no seu corpo. Então a melhor coisa, dissocia, olha aquilo numa tela de cinema, você de fora olhando, né? Se tiver muito intenso, ainda imagina você de fora ainda olhando, você sentado olhando a tela, tá? E nessa tela você vai vendo a situação. Aí você com o teu controle remoto poderoso, você adianta, volta, passa de novo, e a coisa da estratégia. E essa parte aqui não está legal. Essa parte aqui, nessa situação, eu acho que eu estou, por exemplo, muito irritado, isso está fazendo mal ao meu organismo, olha ali. Eu estou com o rosto vermelho, eu estou respirando de forma ofegante. Então acho que nesse momento aqui a coisa poderia ser diferente. Né? Eu acho que nesse momento aqui, por exemplo, na madrugada, eu poderia estar alugando um filme, ouvindo uma música, procurando relaxar, deitar e tal, porque eu não posso fazer nada, e amanhã resolver essa história. E aí quando você chegar naquilo o que lhe parece bem acertado, depois que você foi e voltou várias vezes e tal, e conseguiu ver na tela aquilo que lhe pareceu mais acertado, aí você associa, entra dentro, sente como se você tivesse a sua volta, como você descreveu, né, você lá fazendo ali, participando aqui e agindo daquela maneira. Eu já
Já experimentei fazer isso algumas vezes. Para mim funcionou muito bem em situações que assim que eu não tenha, digamos, uma interação com outras pessoas. Porque quando tem essa interação, eu tenho dificuldade de eu me coloco fora, ou quando eu me coloco fora, tem um exemplo que me vem à mente aqui, uma situação bem dessa de dissociar, por exemplo, minha mãe no telefone, falando comigo, não sabe onde eu estava, onde que eu dormi, que horas que eu cheguei em casa, que horas que eu vou sair amanhã. Eu saio, consigo sair, mas aí de repente minha mãe fala, meu filho, você está aí? Ela perguntou 16. Saiu tanto que... Saiu tanto, ela me perguntou 16 coisas, eu me lembro nem de duas. Então tem esse problema, se tem interação, por exemplo, isso funcionou muito Mas bem você pra mim, prefere, jogando xadrez. você prefere nesse caso, nessa experiência que você falou com a sua mãe no telefone, você prefere antes ou daquela maneira dissociado? Não, eu prefiro da dissociada, mas não é o ideal, mas já às ajuda. vezes isso é assim, deselegante ou mal educado até. Minha mãe está perguntando, meu filho, você está... Mas com refinamento você vai... Tem açúcar aí? Eu não respondo. Cara, alô, meu filho, já te perguntei muitas coisas, não respondeu nenhum. Não, é que eu estou aqui no computador, estava em outra... Mas funcionou muito bem, por exemplo, eu jogando xadrez. Tá? Então eu jogando xadrez, assim, na minha vez de mover, eu tenho o controle do tempo, eu posso gastar 3 minutos para fazer uma coisa dessa, me ver jogando xadrez e tentar me colocar numa situação mais concentrada, alguma coisa desse tipo, funciona absolutamente bem. Ah, isso aqui não tá bom, conta carneirinho ao contrário, sabe o que é? Contar carneirinho ao contrário, eles pulam de ré, em vez de ir 1, 2, eles 25, 24, primeiro passa a bunda, depois passa a cabeça. Então, carneiro de ré. Aí funciona bem, eu consigo se alguém estiver me esperando, de repente isso... acho que é um problema, porque a interatividade não vai... e você tem que ir trabalhando de uma maneira você que dando você... aula, por exemplo, você não pode se permitir ficar 3 minutos fora dando uma palestra, vou aqui me situar, de repente, professor... Aí você tem que explorar mais as submodalidades, porque talvez você não precise ficar completamente ausente. Talvez você possa, vamos imaginar, por exemplo, que isso é verdade mesmo, que as nossas experiências, elas são um conjunto de coisas que acontecem dentro da gente. Então, você dando aula, tem você fisicamente, sinestesicamente, tem a sua memória, tem a sua ansiedade naquele momento, tem... Então você pode, por exemplo, imaginar que existe o fiozinho da ansiedade que você corta, você não precisa cortar os outros. Então, quanto mais você conhecer as submodalidades, ou seja, as várias vivências internas, você pode escolher intensificar um pouco essa, diminuir um pouco essa. Né? Tudo bem, essa sensação aqui de foco na outra pessoa para não desconcentrar, então eu foco ali. Agora, essa coisa de eu ficar lembrando de outra coisa que não tem nada a ver, que me atrapalha o meu foco. Então, se eu vou calar essa voz dentro de mim, eu vou acelerar ela até ela sumir, vou imaginar que puxei a tomada e a voz foi embora, por exemplo. Então você vai mexendo nisso tudo. Você tem que ir descobrindo aquilo que funciona melhor para você. Acho que talvez pode fazer parte da estratégia, nesse caso que ele está falando também, é você fazer essa preparação antes. Agora, por exemplo, no meio de uma palestra não pode parar 3 minutos para mudar o estado, mas se antes você já preparar esse estado aí... Não lembro, assim, dando aula, essas coisas assim, xadrez, tudo tentei me pré-programar, digamos, de alguma forma, não tem problema. Às vezes acontecem algumas situações, assim, digamos, de estresse com o cliente. O cliente reclama disso, às vezes tem que fazer na hora, assim, um negócio de 5 segundos para você não levantar, e ir embora, para você não chegar e... Nesses momentos em que você se vê em situações recorrentes, uma das melhores coisas que você pode fazer é ter âncoras. Tá? Porque a âncora você dispara, ela já te leva para um estado específico. Então, por exemplo, qual é o estado ideal para você jogar xadrez? Né? Por exemplo, é o estado onde eu estou concentrado. Então é ideal você, por exemplo, reproduzir esse estado. Né? O tipo de respiração e ancora, o tipo de foco e ancora, a mesma âncora sempre. E aí na hora que você estiver numa situação de xadrez, você puxa a âncora. Por exemplo, ao lidar com um cliente problema, uma pessoa problema. O que você precisa para lidar com aquela pessoa? Uma atenção difusa, não se misturar muito com aquela história, manter um certo distanciamento.